Bom, antes de ir para os dois temas centrais desse vídeo, eu gostaria de fazer um convite para quem não assistiu o Pocket News de mais cedo, assistir. A gente está fazendo um formato completamente novo e a gente precisa da opinião de vocês, se vocês gostaram ou não. E mais importante ainda, a respeito de um dos temas que rolou lá no Pocket News de hoje, que é o machismo do ex-comentarista da Globo, Luiz Ademar. Ele que comentava uma partida para a plataforma de streaming MyCudio, do Campeonato Brasileiro Feminino envolvendo Santos e Audax, no qual ele teceu aí elogios à goleira Michele. E aí, muita gente discordou de mim, porque eu critiquei veementemente o Luiz Ademar, muita gente achou que fosse mimimi, ou não enxergou o ato de machismo do ex-comentarista da Globo, chegando a dizer alguns que talvez eu tivesse um problema pessoal com o Luiz Ademar, mas a verdade é que eu não conheço o Luiz Ademar pessoalmente e minha crítica foi apenas no campo ético e profissional. E para quem não enxergou o machismo, isso é normal, tá? Esse tipo de coisa acontece porque a nossa sociedade é tão machista, e isso é um problema que está tão intrínseco na nossa sociedade, a gente é criado dessa maneira que às vezes a gente não enxerga. Então, um exercício. Sempre que você tiver dúvida se houve ou não machismo de alguma parte, ou talvez até mesmo da sua parte com relação a alguma mulher, tente substituir, nesse caso, a figura feminina da história por uma figura masculina e entenda se isso aconteceria da mesma maneira. Te pergunto, se no caso do Luiz Ademar lá, se não fosse a goleira Michele, fosse o ex-goleiro Rogério Ceni que estivesse no gol, você acha que a Ana Thaís Matos, ou alguma outra comentarista conhecida do mundo da bola aí, comentaria sobre as características físicas do goleiro? Eu não acho. Eu nunca vi a Ana Thaís Matos fazendo isso, eu nunca vi nenhuma comentarista de arbitragem fazendo isso, nunca vi nenhuma repórter fazendo isso. Então, mas o Luiz Ademar não ofendeu, ele elogiou a goleira, não importa. Machismo não se dá apenas no fato de você ofender. Às vezes é na questão de você objetificar uma pessoa. E no caso a figura da mulher. Ali ele está para comentar o jogo, a questão técnica, e não como ela é bonita ou deixou de ser. E isso sim se configura machismo. Então a crítica, repito, ela continua, e estou aqui para explicar para quem não entendeu o porquê que ele foi machista naquela situação. E claro, ninguém é obrigado a concordar comigo, você pode discordar se você quiser, faz parte do jogo, mas continuo defendendo a minha posição do Pocket News aqui, tá? Bom, vamos aos temas principais aí, porque Corinthians fechou finalmente, depois de 6 anos do lançamento da sua arena, o seu naming rights. Há quanto tempo não durou essa história que o André Sanches, quando anunciou o estádio lá atrás, na primeira passagem dele pelo Corinthians, dizia que já estava certo, prometeu ao longo de anos, e agora no finalzinho da sua gestão, porque ele vai deixar a presidência do Corinthians ao final desse ano, ele finalmente anuncia esse contrato aí com ex-patrocinador do Corinthians, né, a área farmacêutica, e a Hypera Pharma, que já patrocinou o Corinthians, inclusive no campo Master. O acordo, pelo menos o que se diz, está avaliado entre 300 e 350 milhões de reais pelo período de 20 anos e vai ter vários gatilhos para o Corinthians arrecadar mais do que isso ao longo desse período. Bom, foi bom ou não foi? É um acordo bacana ou não foi? Bom, de qualquer jeito foi, porque é melhor você receber esses 300 ou 350 milhões de reais e do que não receber nada. Agora, não é lá um baita acordo do que muita gente esperava para uma questão de naming rights. E também a gente vai precisar entrar numa outra discussão que o André já falou aqui, que a Globo vai falar o nome da Arena do Corinthians com o naming rights, diferentemente do que ela fez a vida inteira com a Arena do Palmeiras, por exemplo, que é a Arena do Allianz Parque, que a Globo nunca sequer citou. Enfim, então, será que a Globo vai falar mesmo? Isso é papo para outro vídeo que a gente vai discutir, mas o Andrés garante que sim. Agora, uma questão importantíssima aqui, que pouca gente está falando, é o seguinte: até que ponto esse acordo é vantajoso para o Corinthians financeiramente? Porque vamos lá, vamos fazer uma simples conta. Vamos pegar na melhor das hipóteses, esse valor de 350 milhões de reais divididos por 20 anos. Isso dá 17,5 milhões de reais por mês. E a gente precisa considerar que daqui 10 anos, esse acordo dura 20, daqui 10 anos esse valor vai estar defasado.
Eu acho que é bom para o Corinthians se ele pega esse valor à vista, mas não li e nenhum veículo até agora fala a maneira de pagamento da Hypera Pharma para o Corinthians. Se o valor for à vista, eu acho um baita negócio porque o Corinthians hoje é um dos times que mais deve no Brasil. Isso sem contar o valor de dívida da própria Arena, que bate na casa de mais de 1 bilhão de reais. Mas a dívida normal do Corinthians hoje está quase na casa de 700 milhões de reais, você tirando a Arena. Então, com esse valor em mão, se o Corinthians recebe esse valor de uma vez, ele consegue amortizar várias dívidas, ele consegue criar fluxo de caixa, seria super importante para o clube. Agora, se ficar na casa de receber anualmente 17,5 bilhões de reais, é óbvio que vai ajudar. Mas isso é menos do que o Corinthians recebe historicamente com patrocínio master, patrocínio de camisa mesmo. Então não sei se é um puta negócio assim pra galera ficar mega empolgada e achar que o Corinthians mudou de patamar apenas pelo acerto nesse naming rights. Se você for pegar por mês, dá 1,4 milhão por mês. Ajuda na folha de pagamento? Ajuda, mas não é também aquilo que vai mudar a vida do Corinthians. Então, a primeira questão é a gente entender como vai ser a forma de pagamento. E sim, se isso sair de maneira à vista, de cara, isso vai ajudar muito o Corinthians, pelo menos aí nos próximos anos, desde que bem administrado, né? O Corinthians precisa de uma boa administração depois dessa catástrofe que é esse segundo mandato do André Sanches. E o outro assunto que eu gostaria de falar aqui a respeito é sobre a volta do goleiro Everson ao Santos. E aí, cara, assim, o torcedor é muito passional, a gente entende, e aí a gente, nesse campo envolve grana, envolve o futuro do jogador, o futuro do clube e uma possível futura negociação do atleta que renderia dinheiro ao clube, então é necessário mais razão ao torcedor nesse momento e menos emoção, como diria Gabriela Prioli. E agora, principalmente, mas eu entendo o torcedor que é cheio de emoção nessa situação, né? Porque a gente viu aí uma reviravolta baseada por uma perda na justiça. Vamos relembrar, vamos recapitular. O Santos estava prestes a reestrear depois de 4 meses parado, assim como todos os outros clubes que ficaram parados por conta da pandemia. Eis quando 2 atletas, e o primeiro deles foi o Everson, o Sacha foi só o segundo, mas o primeiro deles foi o Everson, pediu aí a rescisão contratual com o clube por conta do não pagamento dos salários durante a pandemia. O acordo dos atletas com o Santos teria sido que eles receberiam 70% do valor. O Santos pagou 30% do valor. O atleta entrou na justiça, não se representou ao clube e simplesmente foi seguir a sua vida, procurar aí o seu rumo. Só que ele perdeu na primeira instância, ele perdeu na justiça e nesse meio tempo o Cuca entrou em contato com ele, o Cuca que havia assumido o clube há pouco tempo, ligou para ele, para o Sacha, tentou inclusive fazer o mesmo com o Sacha, tentar readequar o Sacha ao ambiente do clube, só que o Sacha foi taxativo, já tinha a proposta do Atlético Mineiro e no fim saiu bom para todo mundo. O Santos vai receber uma grana no Atlético e o Sacha foi ser feliz lá com o técnico que ele tanto gosta, o Jorge Sampaoli. Mas o Everson não, o Everson a coisa ficou meio que ali sem um certo rumo e a decisão se encaminhou de fato para a justiça, houve a audiência que acabou não acontecendo no caso do Sacha, mas no caso do Everson houve e o Santos venceu. O Santos venceu na justiça, pelo menos em primeira instância, e caberia ao Everson entrar em outras instâncias para reaver essa questão, para saber se ele poderia ter o passe ou não. E então se decidiu que ele não vai entrar na justiça e que a decisão dele agora é se readequar ao dia a dia do Santos como goleiro do Santos Futebol Clube. Claro, isso é bom para o Santos, por quê? Porque agora tem um jogador que ele pode se utilizar e mais tarde pode ganhar dinheiro com isso, sem contar a capacidade técnica que o Everson tem. O Santos hoje tem uma grata surpresa que é esse João Paulo, que era só o terceiro goleiro e jogou apenas por conta da contusão do Vladimir, vem fazendo ótimas partidas, mas enquanto tinha o Vladimir em campo, tinha um perigo constante. Aí o Everson, embora seja um goleiro que não saiba sair pelo alto, é um goleiro muito melhor que o Vladimir e um goleiro mais pronto que o João Paulo, inclusive tem aí a questão de ser um ótimo goleiro com a saída com os pés. Então é um reforço ao Santos, mas aí entra na questão da torcida.
Muitos ali são contra porque o goleiro entrou na justiça contra o seu clube. E outros, inclusive, vão dizer, mas espera aí, se ele está arrependido porque ele escreveu uma carta no seu Instagram dizendo que estava arrependido de entrar na justiça, por que ele não voltou então antes da audiência quando o Cuca chamou ele? Porque do intervalo entre o Cuca ligar para ele, pedir para ele voltar e o momento que aconteceu essa audiência que ele perdeu, durou vários dias. Por que ele esperou de fato ele perder na justiça para se dizer arrependido? De fato, é estratégia da assessoria de imprensa do goleiro. Arrependido uma ova, ele perdeu na justiça, não tem o que fazer, e aí ou ele fica parado sem jogar, ou ele se readequa. Nesses casos, 99% das situações, o clube se recusa a readequar o jogador, até para não perder o grupo. Mas o Santos está numa situação tão difícil, não pode contratar, deve salários, tem dívidas aí milionárias com clubes no exterior, que perder um ativo como o Everson seria muito preocupante, ainda mais um cenário incerto com relação a goleiro. E eu acho que essa operação só foi acontecer também por conta da pandemia, porque o Everson não vai poder ser vaiado porque não tem público, e certamente o seria se público lá estivesse, porque o torcedor é passional. Essa é a característica do torcedor, não só brasileiro, mas como do mundo. Então tudo isso corroborou para essa reintegração do Everson. Agora, ele deve recuperar sua posição de titular, é pelo menos o que eu imagino, e aí ele vai ter tempo, através da televisão, de convencer o torcedor de que a perdoá-la, vai ter que fazer excelentes atuações, e quem sabe quando a torcida puder voltar em campo já esqueceu esse episódio, até porque também a memória do brasileiro é muito curta. Mas eu entendo nessa situação o torcedor, embora também entenda o Everson, que às vezes a gente tem que procurar na justiça o nosso melhor caminho. Ele não é escravo do clube, ele tem direito de procurar os direitos dele, se ele não recebeu, que era direito dele receber. Enfim, mas quero saber de você. Você acha que nessa situação, independentemente do clube que você torce, você aceitaria o jogador de volta? Ou não? Você acha que no momento que o jogador entra na justiça contra o seu clube, acabou a sua relação? É muito importante saber isso de vocês, quero saber a opinião e também se vocês acham que o valor pago pelo naming rights lá da Arena do Corinthians, ele é bacana, se é um valor que deveria ser maior, menor ou está dentro do mercado. Comentem aí, deixa o like se gostou do vídeo, se não conheciam o canal se inscrevam, a gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.